queridos, tudo bem com vocês? Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns conceitos da física. E aí eu aposto que essa palavra já dá uma assustada. Calma aí que na verdade você vai perceber que no seu dia a dia várias coisas, vários conceitos têm toda a relação com física. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula de hoje, quando a gente começa falando de quê? De máquinas simples. Tá. O título já me pensa o seguinte, já me vem a questão de máquinas e aí eu já vou para aquela coisa toda mirabolante. Uma máquina de costura da minha avó, um cortador de grama, enfim. Essas máquinas não são simples, como diz aqui o nosso título. Na verdade, elas têm todo um processo mecânico envolvido. Opa, mecânico? Sim, tem motor, tem energia elétrica que passa lá, não é nada tão simples assim. Tanto que para fazer uma coisa dessa, né, demanda um pouquinho mais aí de estudo. Mas nada é impossível. A gente pode ir vendo por aí que não é nada tão complicado, que é esse o objetivo. Perceber que física é legal e que dá para usar e aplicar no dia a dia. Bom, sobre as nossas máquinas simples, o que são então, basicamente? São dispositivos capazes de alterar forças, e a gente vai discutir já já sobre isso, ou simplesmente mudá-las de direção e sentido. Eu acho que para ficar mais claro, antes de eu falar das forças, vamos entender a diferença de direção e sentido, que eu percebo que isso traz um pouquinho de dificuldade para muitos de nós. Vou usar esse termo que eu acho bem legal, porque às vezes confesso que também posso me confundir ali. Normal, né, gente? Confusão existe o tempo todo. Direção. Vamos pensar na direção, então. O que é a tal da direção? Direção a gente vai ter trabalhando principalmente horizontal e vertical. E o sentido? Depois que a gente tem uma direção, vamos pensar na horizontal, a gente pode ter o sentido direita ou esquerda. E no caso da direção vertical, a gente pode ir para cima ou para baixo, ok? Então, ficou claro que a direção e sentido? Vamos então entrar realmente no que são máquinas simples. Nessa aula, a gente vai falar das polias ou roldanas. Escolhe o nome que você gosta, mas eu acho importante a gente saber que as duas coisas, as duas palavras têm o mesmo significado, é o mesmo objeto. Para isso, antes de eu entrar mais falando na função dela, deixa eu mostrar para vocês uma polia ou roldana. Olha que belezinha, ok. Tá um pouquinho enferrujada, grande talvez para o que eu precise, mas isso aqui é uma polia. Qual que é a ideia dessa polia? Por dentro aqui, ó, passa o quê? Uma corda e percebe que ela gira. Isso aqui é um facilitador na nossa vida. E aí eu vou perguntar para você, onde é que você vê isso aqui no seu dia a dia? No seu cotidiano? Aqui na lousa já tem o quê? Uma dica, ó, um guindaste. Aqui em cima a gente tem o quê? Uma polia, que ela serve o quê? Nesse caso, para subir um certo objeto. Normalmente, para o guindaste, sobe coisas bem pesadas, tá? Pesadas, olha essa palavra, pesadas. Cuidado que quando você sobe numa balança, você tem o hábito de falar, eu peso tantos quilos. Ok, isso não é peso, é massa. Vamos deixar bem claro que existe uma diferença entre peso e massa. A palavra correta é eu peso tanto? Não, a minha massa é tanto, porque tem uma diferença. Aqui eu vou usar peso, porque não é o que a sua balança mede. Depende de outros fatores, que num outro momento a gente conversa sobre isso. Mas só para você entender essa diferença de palavras. Tá, então eu falei lá, mostrei para vocês o que é uma polia roldana. Mostrei dentro do guindaste. Mas, poxa, só num guindaste? Me dá um outro exemplo? Você consegue pensar em mais algum exemplo de polia ou roldana? Vamos pensar. Vai, foca lá. Quem aqui mora em apartamento? Ou quem já foi no apartamento? Ou quem já viu alguém no apartamento, o quê? Colocando a famosa roupa no varal. Normalmente, nos apartamentos, os varais ficam lá no teto, já repararam? Se não, tá aí uma dica. Vai na casa do vizinho, vai na casa da avó, da tia, enfim, do periquito papagaio e vai olhar esse varal. Como é que ele funciona? Ele tem a tal das polias, só que elas são pequenininhas, não é aquela coisa gigante mesmo, porque a gente não precisa dessa super polia para levantar o nosso varal. Já imaginou esse trambolho no teto da sua casa? Não seria tão legal, né? Mas enfim, qual que é a ideia? Qual é a ideia principal? São o quê? São polias fixas. Elas ficam presas no teto. Todas elas estão presas no teto. Você puxa a cordinha, o varal sobe. Você solta a cordinha, o varal desce.
Ele é um facilitador da nossa vida. Porque não dá para pegar o banquinho e ficar subindo para pôr roupa no varal. Ou então aquele varal que fica no meio do caminho, você vai e tromba. Então, os varais de teto, eles apresentam polias fixas. Tá, então vamos pensar lá, vamos ver realmente essa função da polia da roldana. Que então, função, elevar verticalmente. Olha o varalzinho, o que ele faz? Sobe e desce, vertical, que é o quê? Direção. Tá? Um corpo por meio da aplicação de uma força em cordas ou fios. Hã? Não, calma aí, vamos lá. Olha meu exemplo aqui. Tá lá o seu varal. Vamos imaginar que isso aqui é seu varal. Olha que coisa bonita, seu varal. O que você faz? Uma força. Força na física, a gente representa por essa letrinha aqui, ó. Não assusta, é só um F de força. Olha que mágico. Maiúsculo, por favor. Ok? Então, a força é representada por o quê? Um F maiúsculo. Faço a força e ele faz o quê? Ele eleva verticalmente o meu varal. Só que nesse caso, o que acontece nessa forcinha que eu fiz? A força que eu faço para subir o meu varal, ela é exatamente o peso de tudo, seja o varal, as roupas, o que tiver pendurado lá. Então, ela só serve como um facilitador. Eu adoro essa palavra. O que é um facilitador? Gente, que facilita. Facilita a vida, porque subir no banquinho, como eu expliquei, não é viável. Falei do varal, falei então para vocês da polia fixa. Você consegue pensar no seu dia a dia onde mais aparece polias fixas? E aí? Vamos pensar em mais um caso? Já foi em construção, além do guindaste? Já viu numa construção que o pessoal, muitas vezes, que tem mais de um andar, a galera que trabalha lá, você já pensou toda vez subir com um balde de cimento para o andar de cima, para poder fazer o trabalho? Ah, mas professor, eles fazem o cimento lá. Ok, mas tem coisa que a gente precisa subir, não tem como. Então, muitas vezes, eles usam polias fixas. Põe lá o baldinho, coloca as coisas, o amigo aqui embaixo, ó, puxa a corda, sobe o balde de cima, pega. Facilita muito, é rapidão, galera. Outro exemplo, você aí, essa pessoa que adora o quê? Ir à academia. Meu caso, bom, isso é motivo para outra aula? Talvez. Quando você vai na academia, tem aquele monte de aparelho, o que você faz? Olha para eles, tem toda uma sequência que você tem que ir lá fazer os exercícios. Vamos pegar um exemplo de um aparelho, de um exercíciozinho que você faz só esse movimento aqui no braço. Vai, foca, vê se você consegue pensar. Nesse aparelho da academia, o que ele usa? Ele tem lá um monte de pezinho que você quer forte, coloca lá no final. Eu que sou toda essa pessoa, coloco lá no 1, 2, porque né, chega uma hora que cansa. Vou fazer esse movimento. Esse movimento tem uma corda, pensa que tem uma barra aqui, tem uma corda que passa onde? Brasil? Onde que ela passa? Aqui. Passa lá, movimenta e sobe o peso. Esse é um outro momento, uma outra vantagem de se usar, então, uma polia fixa. Tá, vamos falar da móvel, então, o que muda de uma para outra, além do óbvio que o nome já traz? Fixa, tá presa no teto. Imóvel, tá solta. Mas solta assim? Não. A corda, o fio, enfim, tá preso no teto, mas ela não tá. Então, quando eu fizer, olha lá o F, uma força aqui, o que vai acontecer com essa polia? Vai se movimentar, por isso que ela é chamada de polia móvel. Mas ela sozinha não faz milagre. E aí que a gente vai fazer o quê? Associá-las, juntar essas duas. E aí eu venho aqui para dois exemplos. Deixa eu pegar meu giz aqui para a gente conversar melhor, que gosto de dar uma riscadinha. Acho que ajuda. Isso é muito legal, gente. Estudar física tem que rabiscar, tem que desenhar, tem que entender o que está acontecendo. Não tenha medo. Desenha mesmo, apaga. Risca, apaga. Vai lá com fé. Olha aqui. Coloquei lá um certo objeto. Vamos pensar que esse objeto tem um peso, vou colocar um número tranquilo, chamado aqui de 20. 20 o quê? Lembra que peso não é massa. Tem uma unidade, eu vou chamar, tá? Não se preocupem com isso. De N. Ah, é N de Natália? Não, sinto muito, adoraria, mas é N de Newton, ok? Que foi o cara que meio que descobriu esse rolê todo. Uma outra hora a gente conversa. Bom, pesa lá 20 newtons. Observa, tô aqui, eu aqui toda maravilhosa, tentando puxar. Nossa, como eu sou bonita, gente. Tentando puxar essa cordinha. O que vai acontecer? Os meus 20 newtons, que é a força, peso desse bloquinho, vai estar aqui nessa cordinha, ó. Quando ele chegar aqui e eu puxar lá, essa polia que é móvel vai fazer o quê? Se movimentar, subir e descer. Olha lá o vertical que a gente falou lá no começo, né? E aí, percebe que eu tenho duas outras cordas. Esse 20 newton vai ficar dividido. Vem 10 para cá e vem
10 para esse outro lado aqui. Percebe que esse 10 aqui, ó, passa por onde? Por dentro dessa e desce. Então, aqui, a força que eu faço aqui não é o 20. Ela é quanto? 10 newton. Opa, ficou mais fácil, não ficou? Porque antes eu tinha que puxar 20. Agora eu puxo quanto? 10. Olha que legal, isso aqui é muito melhor para mim. Aqui, se isso aqui era 20, ó, turma, o que acontece? Opa, quanto que eu puxo aqui? 20. Pô, então aqui não ajuda? Não, aqui facilita, mas não faz o quê? Não muda. Olha o começo lá, não altera a força. Nesse caso, a força altera, era 20 e virou 10. O que será que vai acontecer nesse outro caso aqui? Vamos pensar com o mesmo 20. Gostei desse número. Tá lá os 20 aqui. Os 20 newtons. Esses 20 newtons subiu aqui, veio quanto para cá? 10. Boa. Foi quanto para lá? 10 também. Esse 10 aqui, ó, subiu. E agora? Veio quanto para cá? Pensa o que está acontecendo. Era 20, dividiu 10, 10. É 10, dividiu, veio 5 e veio 5. Olha que beleza. Esse 5 passa aqui por dentro, vem para cá, eu segurando, continua aqui toda plena. Puxei quanto? Puxei 5 newtons, vou pôr aqui do ladinho. Olha o que aconteceu, então. Essa força que era 20 virou lá 5. Pô, que legal! Isso aqui ajuda muito a minha vida? Ajuda. Então, além dele ser um facilitador, ele faz o quê? Ele altera forças. E aí é a beleza do negócio. É aí que fica bonito. Só que aí eu vou deixar uma pergunta para vocês. Você vai na academia, você acha que é isso aqui que acontece lá na academia? Você acha o quê? Que eles vão colocar um monte de peso para depois dividir? Você vai ficar forte se isso acontecer? Não vai, né, meus queridos? Então, na academia a gente volta só para esse caso aqui. Só como um facilitador e não para alterar as forças. Eu espero que vocês tenham entendido. Super beijo e até a próxima!